Quais são as consequências da preferência de um dos filhos dentro do lar? Esse é o tema da nossa EBD Comentado Online de hoje, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna e é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez, ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso segundo trimestre de 2023, lições bíblicas adultos com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 9 de abril de 2023 com o tema A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Você acha que esse tema é um tema importante? É um tema relevante? É um tema da atualidade? Vamos aprender grandes lições sobre esse assunto hoje aqui no programa EBD Comentado Online. E nesse momento eu quero fazer uma oração. Estarei incluindo todos vocês que pedem oração aí nos comentários. Eu não tenho como citar caso a caso, nome a nome, mas eu quero que você sinta-se incluído. E eu também peço oração pela minha vida, pela minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, porque nós estamos dentro dessa obra. E com certeza precisamos também da vossa ajuda em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento em oração, eu quero Te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero Te pedir perdão pelos meus pecados, erros, faltas e falhas. Senhor querido, eu preciso da iluminação do Teu Espírito para ensinar as verdades conforme estão na Tua palavra. Ilumina também, Senhor, a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra. Senhor, estamos estudando nesse trimestre sobre relacionamentos em família. Pai querido, eu sei que tem muitas causas, Senhor, muitos problemas, muitas necessidades. Eu quero colocar esse marido, eu quero colocar essa esposa em Tuas mãos. Talvez esse lar, Senhor, esteja em conflito, talvez não tenha entendimento entre esse casal. Eu quero Te pedir paz por esse casal. Quero Te pedir que o Senhor possa dar sabedoria, que o marido cumpra o papel dele, a esposa cumpra o papel dela, de acordo com o que a Tua palavra ensina. Senhor, eu quero Te pedir por esse pai, por essa mãe, por esse relacionamento com seus filhos, que não haja favoritismo, que não haja preferência, que eles sejam imparciais, ou seja, que eles tomem decisões sem pender para um lado, Senhor, porque se eles forem parciais, eles vão produzir em seus filhos, Senhor, talvez até traumas, sequelas que podem, Senhor querido, durar por muitos anos, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero Te pedir por aqueles que têm pedido libertação dos seus familiares, aqueles que têm pedido por uma porta de emprego, aqueles que têm pedido, Senhor, para o Senhor abençoar sua empresa, a empresa que ele trabalha, ou a empresa que ele, Pai querido, Pai amado, tem. Eu também quero Te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, eu quero Te pedir cura, Pai querido, Pai amado, seja cura, Senhor querido, do corpo físico, seja cura das emoções, pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com síndromes, Senhor, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha trabalhar. Eu creio, Senhor querido, que o Senhor é Deus. Cada pessoa aqui no canal que tem colocado seu pedido aí nos comentários, eu quero Te pedir, Senhor querido, uma bênção. Eu quero Te pedir uma vitória, que eles possam depois relatar, se a bênção chegar, Pai querido, Pai amado, quando a bênção chegar, eles possam relatar que foram respondidos para a glória do Teu nome. Aqui não é apenas um programa de escola bíblica dominical, mas nós estamos aqui também para interceder, para contar os Teus grandes feitos, as Tuas grandes obras, Senhor. Eu entrego os professores, não deixa que eles desanimem, não deixa que eles parem, não deixa que eles se sintam incapazes de fazer a Tua obra. Realmente nós precisamos da Tua graça, mas que eles não venham desanimar, que eles venham ir em frente para a glória do Teu nome. Ajuda, Senhor, os alunos, que eles possam perseverar em querer aprender a Tua palavra. Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos mais uma vez. Pai querido, eu entrego cada parte do nosso Brasil que está assistindo esse programa, a região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, a região Sul e a região
região sudeste, Senhor. Na abertura aqui também, Senhor querido, desse trimestre, eu citei cada estado e por uma falha não falei o nome de Pernambuco. Senhor, te dou graça também por cada morador ali, Senhor querido, no estado de Pernambuco, Senhor, que tem nos acompanhado, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Nos dá um programa mais uma vez abençoado em nome de Jesus. Bom, tô pedindo perdão aí, tá? Um inscrito, né? Alguém que acompanha o canal falou: pastor, o senhor citou todos os estados, mas não citou Pernambuco. Me perdoe, agora em oração me lembrei e acabei incluindo vocês aí. Mas todo o Brasil, o meu muito obrigado. Todos vocês que estão fora do Brasil, também o meu muito obrigado, tá bom? Vamos em frente. Eu tenho um testemunho hoje para contar aqui sobre os feitos aqui da EBD Comentado Online, edição adultos. Tem alguém, às vezes, que vai lá no comentário e diz: pastor, vai direto ao ponto. O programa aqui é assim. Se você não se adequar, fique com liberdade, procurar outro canal, assistir. Aqui o trabalho vai continuar da forma que está, para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá para um testemunho aí, tá? Esse comentário foi feito no canal no dia 14 de março de 2023, mas as aulas são gravadas com antecedência, então acabo falando bem depois, tá? É a irmã Eliette Lima. Ela diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu estou sendo beneficiada com as suas aulas, pois recebi um chamado para lecionar na EBD, mas tenho deficiência auditiva. E eu ouço, mas não tenho boa compreensão. Muitas vezes eu perco o estudo dos professores, pois fico com vergonha de pedir para repetir. E em casa eu coloco seus vídeos na televisão, aumento o volume e tem me ajudado muito. Estou orando para que, se for a vontade de Deus, eu possa ouvir melhor para estar fazendo a sua obra em nome de Jesus. Você vai orar pela irmã Eliette para que Deus possa dar a ela uma audição perfeita? O Senhor pode fazer isso, tá? Eu resolvi testemunhar porque nesse último vídeo o pastor falou que tem pessoas que pediram para o pastor entrar direto na lição. Oh, Jesus! E é muito importante que ore antes, e esses testemunhos têm me incentivado a continuar. E eu creio que não só a mim, mas a muitas outras pessoas também. Eu agradeço de coração. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Ela fez esse comentário na lição de número 12. Então você pode procurar aí, caso você queira confirmar se realmente o comentário foi feito. Então, assim como a irmã Eliette Lima, existem outras pessoas que têm colocado aí: ah, pastor, tem sido de muita valia a sua palavra aí para nós não desistirmos. Inclusive, recentemente eu recebi um comentário dos Estados Unidos, tá? Massachusetts, tá? Nos Estados Unidos, a cidade lá, dizendo: pastor, eu tava desanimada, mas com as suas palavras, para a glória de Deus, eu estou indo em frente para a glória do Senhor. Já recebi gente do Brasil falando isso, então não fique incomodado não, por favor. Me perdoe. Não tenho nem que pedir perdão, mas mesmo assim, de uma forma carinhosa, vamos em frente. Vamos lá, gente. Textual. Aí a pessoa fala assim: 8 minutos, oração e tá. É assim, é um programa. Você já viu aí outros vídeos? Não é programa, aqui é um programa, entenda isso. E é o programa da EBD Comentado, uma lição completa que não é para você deixar de ir para a sua igreja, estar participando da escola dominical, mas quem não pode ir para a escola dominical, ou os professores que estão querendo um subsídio, eles têm uma aula completa aqui. Então esse é o propósito do canal e vai continuar sendo assim para a glória de Deus. Texto áureo. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então nós já vemos aqui logo de cara um amor que estava voltado para algo que agradava uma das partes. Então Isaac adorava a caça de Esaú, então ele amava. Rebeca amava a Jacó. Verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Leitura bíblica em classe, Gênesis 25, 19 a 28.
Tem aí o Entendes Tu que Lês, onde eu leio o texto, explico o texto, tiro as lições do texto. Você pode assistir esse vídeo, porque ele vai te dar uma clareza maior, porque eu vou explicar detalhes do assunto entre Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú neste vídeo. Eu te aconselho, se você ainda não assistiu, assistir depois da aula. Na próxima vez você já sabe que tem um vídeo sobre a leitura bíblica em classe. Você primeiro assiste esse programa, depois você vem assistir a aula. Mas não abandone a aula agora não. Vamos com a aula, depois você assiste esse vídeo para fazer o complemento. Bom, objetivos da lição. Apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Deus tinha um propósito dentro dessa família. Apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. A palavra-chave é predileção. Bom, plano de aula. Você que é professor, preste atenção aonde que nós vamos caminhar, porque eu estou incluído também. Nessa lição, os professores têm a missão de explicar aos alunos que a preferência de filhos dentro de casa pode causar divisões e promover o egoísmo na formação deles, desviando-se das normas de convivência saudável estabelecidas por Deus em sua palavra. O exemplo bíblico de Isaac e Rebeca nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem um dos filhos. Os pais têm responsabilidade de cuidar do desenvolvimento saudável e equilibrado de seus filhos, tanto física, emocional, quanto espiritualmente. Então, nós, professores, estamos deixando os alunos já cientes, é o que eu estou fazendo aqui ao mesmo tempo, para que saibamos do que estamos aí para tratar. É importante destacar que a formação de caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, que é a principal referência para os filhos. Se os filhos não verem amor entre o marido e a esposa, que são seus pais, dificilmente eles também vão se amar. Então vai haver um ambiente de rivalidade. Introdução da nossa lição de hoje. Vamos lá? A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. O que nós precisamos entender aqui, logo de cara, logo de início de lição, é que por causa do pecado que entrou na humanidade, Adão, Eva desobedecem a Deus, existe agora uma distorção do plano daquilo que Deus havia feito, criado. O plano de Deus continua em curso. Nada pode mudar o plano de Deus, mas a distorção dentro do comportamento humano. Então Deus tem um projeto, mas muitas das vezes o homem começa a andar vargueando, tá? Ele começa a andar errante por causa do quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Às vezes ele quer pegar um atalho, como Abraão e Sara, que resolveram pegar Agar para tentar através dela que viesse a descendência. Deus não havia falado sobre isso. Eu tratei sobre isso aqui, tá? Desculpe, eu tratei sobre isso no programa passado. Depois eu vou anunciar sobre isso que eu tô mostrando aí na tela pra você. Mas eu tratei sobre isso no programa passado quando, né, na aula passada, quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria, aí a coisa começa a ficar complicada, certo? Então o pecado trouxe isso. Ó, tá aí, ó. Um ambiente onde o pai prefere um filho, a mãe prefere outro, e aí a coisa começa a complicar. Por quê? A preferência dos pais por um filho em particular gerou um conflito constante dentro da família, não apenas entre Esaú e Jacó, mas também entre os próprios pais Isaac e Rebeca. E eu vou mostrar uma imagem apenas para você entender. Os filhos perceberam a diferenciação de cada pai, que cada pai fazia em relação a eles, e naturalmente buscava agradar aquele que era favorecido de maneira diferente. Se você está pela primeira vez, quando o texto é preto, é igual à revista, tá? Nossa revista aqui, ó, igual à revista. Mas quando o texto é vermelho, azul, marrom, aí eu estou fazendo um comentário. E o que está sendo dito aqui é o seguinte: uma vez que o filho detecta que o pai tem uma preferência por ele, e ele sabe qual é o ponto, ele vai sempre tentar agradar o pai naquele ponto. Para quê? Para que ele continue sendo preferido.
para que ele continue tendo preferência. Então, enquanto um está sendo... Ali, o caso era assim. Isaac preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. Os dois filhos eram alvo de preferência. Um do pai e outro da mãe. Porém, aquele que não era preferido do pai, via isso. Aquele que não era preferido da mãe também via isso. Então isso causa transtornos, isso pode causar traumas, isso pode causar ressentimentos. Cuidado! Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. A vontade de Deus é que o lar tenha paz, é que haja amor para ambos os filhos, né? Todos os filhos que se tem um só filho, é para aquele filho. Mas se tem mais de um filho, todos os filhos precisam ser amados. Eles têm características diferentes, preferências diferentes. Talvez o pai ou a mãe venha se identificar com alguns pontos dentro da personalidade daquele filho ou filha, mas eles não podem ter favoritismo. Senão, olha o que começa a acontecer. Aí a Rebeca ama a Jacó, o Isaac ama a Esaú, e aí os filhos começam a brigar ali, é apenas uma imagem para você ter uma ideia, e vai ficando assim. Por quê? Porque tudo parte do favoritismo dos pais. Nós, como pais, precisamos ter o máximo de cuidado, e é isso que está se propondo nesse trimestre. Olha o tema do trimestre, vamos lá? Relacionamentos em família. Não está se tratando diretamente da conduta de casal, marido e esposa. Não é disso que estamos tratando nesse trimestre em especial. Está se tratando geralmente de problemas no seio da família, com filhos. Vai ter aí uma lição que vai falar de sogra e nora, ciúmes, enfim, várias coisas para que nós possamos saber como devemos nos comportar. E a escola dominical ela tem um papel fundamental. É a maior escola, inclusive podemos considerar a maior escola teológica do mundo, aonde você tem oportunidade de estudar a palavra de Deus semanalmente de acordo com o tema em questão. Para as igrejas que adotam a revista de escola bíblica dominical, existem igrejas que não adotam, não pertencem inclusive nem ao meio pentecostal, não são Assembleia de Deus. Tem igrejas que não são Assembleia de Deus, não são do meio pentecostal, mas até adotam alguma coisa, mas tem outras que preferem só a Bíblia, enfim. Mas é uma escola, é a maior escola do mundo, e nós não podemos negligenciar isso. O ensino, os pais precisam ser ensinados sobre favoritismo. Tem muito problema. Inclusive, eu vou além. Esse trimestre está tratando desses assuntos, desse assunto tão importante, com vários temas, e as igrejas podem se propor a fazer palestras que venham a aprofundar mais o assunto. De repente, dentro das temáticas que estão sendo desenvolvidas aqui, até a liderança da igreja, superintendência da escola dominical, departamento de ensino, tá? Ou de educação da igreja, caso a igreja tenha um departamento de educação já formado, pode se propor a palestrar mais profundamente sobre alguns temas que talvez estejam acontecendo com mais intensidade aí nesse lugar. Irmãos, o ensino é tudo. Não adianta, nós temos que cultuar a Deus sim, precisamos louvar a Deus sim, mas precisamos aprender a palavra de Deus. Se trocarmos o ensino da palavra por louvores, por cultos, por eventos que não têm a palavra como prioridade, sabe o que vai acontecer? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É triste, mas é verdade. Tópico 1. Eu não sei como é que você reagiu, mas eu quero lembrar a você que agora, toda aula, nós temos no final de cada ponto dos tópicos uma lição, trazendo o resumo da lição principal. E eu também, gratuitamente, estou disponibilizando para vocês o seguinte. Ó, tô colocando aí na tela para vocês. Esse aí é da lição número 2. Eu disponibilizei da lição número 1 já. Você pode pegar o link, né? Clicar no link ou na descrição
ou no comentário afixado, que é o primeiro comentário de todos. Ele fica lá em cima, no topo, tá? Por enquanto é aí que eu tô disponibilizando, tá? E aí tem aí, ó, lição de número 2, 9/4, a predileção dos pais pelos filhos. Aí eu tenho aí um resumozinho da introdução. E aí eu tenho o ponto principal de cada tópico, né, subtópico. E aí eu tenho aí, ó, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, o propósito presciente de Deus, Aí eu tenho aí, ó, o tópico 2, o conflito familiar. Aí eu tenho cada ponto, e no tópico 3 eu tenho aí também o problema da predileção por filhos na família. E aí você também tem aí, ó, cada ponto importantíssimo e a conclusão. Então você pode baixar gratuitamente. E mais, você pode baixar gratuitamente, isso que eu estou dizendo, e distribuir para os seus alunos, para que incentive eles a fixar, tá? Fixar. Cria um grupo no WhatsApp, não sei, que a igreja vai permitir, se ela permite, a classe ter um grupo, não sei. Você, de uma maneira, você possa disponibilizar para os seus alunos esse infográfico para que eles possam memorizar os pontos principais da lição. Você vai ter isso no PDF da aula, como eu estou colocando aqui, mas os alunos não têm. Então eu estou colocando o infográfico para que eles possam também ter isso. Vamos lá? O plano de Deus para a família e sua presciência. Agora, se eu perceber que não há interesse, porque eu consigo ver quantos são baixados, né? Se eu perceber que não tem interesse, realmente eu encerro, porque a gente tem outras coisas para priorizar nesse caso. 1. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Vamos lá? Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Se engana. Alguém fala assim, poxa, mas eu fiz um casamento dentro da vontade de Deus. E eu digo dentro da vontade de Deus porque eu observei se era uma mulher temente a Deus, um homem temente a Deus. Eu observei como ele se comportava com a família, ou ela se comportava com a família. Eu investiguei sobre qual era o projeto, qual era a mente dela ou dele em relação à obra de Deus, qual era a perspectiva dele ou dela em relação à nossa vida, ao futuro, né? Para se viesse a casar, o que ele tinha em mente, o que ela tinha em mente, quais seriam os projetos. Tudo estava alinhado. Aí eu casei. Mas aí depois começaram a vir outros problemas. Ei, uma coisa ser feita de acordo com os princípios da palavra de Deus não quer dizer que você esteja isento de problema, não. Deus tinha um plano na família de Isaac e Rebeca, mas eles enfrentaram problemas. Então nós não podemos achar que a vida cristã é uma vida só de bonança. Vai haver luta, vai haver dificuldade, mas se você tiver relacionamento com Deus, se você tiver relacionamento com Deus, se você estuda a palavra de Deus, se você apresenta as causas na mão do Senhor, a sua vida, com certeza Deus te dará sabedoria de como se portar diante de determinadas situações. Como cristão, precisamos entender que não é porque Deus tem um plano em nossas vidas que tudo será perfeito. Vejamos como Isaac enfrenta essa dificuldade. Como é que você enfrentaria isso? Nos dias de hoje, talvez levasse para poder fazer exame, detectar o que estava acontecendo, fazer um tratamento, mas eles estão vivendo num tempo que não tem nada disso, não. Mas mesmo que você leve para fazer um exame, fazer um tratamento, você deve orar para que você venha se conduzir e pedir a Deus, Senhor, me orienta, me ajuda, para que você não fique aí batendo cabeça de um lado para o outro, porque você pode encontrar obstáculos, tá? Olha o que Isaac faz. Quando ele descobre a esterilidade, de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Ou seja, para que ela viesse conceber, para que ela viesse engravidar. Tá? Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26, conferir com Gênesis 25, 20. Olha aí. 20 anos depois. É um tempo que nós devemos considerar. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Isaac poderia interferir nesse tempo dela engravidar? Não. Então, com certeza, sem dúvida, nesse caso, a vontade de Deus foi realizada.
Vontade de Deus realizada dentro do tempo. Porque tem coisas que Deus quer na nossa vida que nós vamos procrastinando, jogando para frente. E Deus está ali, ele tem um projeto. E a gente está lutando para que aquilo não aconteça. E aí vem acontecer mais tarde. Mas olha quantas situações nós tivemos que viver até aceitar a vontade de Deus. Isso Deus permite acontecer. Mas no caso de esperar 20 anos, não estava na mão de Isaac nem de Rebeca. Então foi a vontade de Deus. Apesar de Isaac começar a orar, levou 20 anos porque o propósito de Deus só ia se cumprir lá na frente. Mas Isaac faz a parte dele, ele vai orando. Pastor, para que serviu essa oração? Se no final das contas ele teve que esperar o tempo de Deus, sabe para que serve essa oração? Para que ao mesmo tempo que ele estava orando para que Deus viesse permitir que sua esposa concebesse, Deus fosse tratando o coração dele e dela para que eles não tomassem uma atitude precipitada. A oração também vai fazer com que isso aconteça. Tem pessoas que pensam que, que adianta? Eu tô orando para Deus salvar o marido, salvar a esposa, salvar o filho. Olha quantos anos eu tô orando, até hoje eu não tive resposta. Você sabia que através dessa oração Deus está trabalhando no seu coração para que você tenha paciência? Para que você não tome uma decisão precipitada? Deus está trabalhando em você também. Ele não está trabalhando só em favor da causa, não. Ele está trabalhando em você. Enquanto não chegar a hora dele fazer aquela obra que você está orando, se assim for a vontade dele, ele trabalha em nós. Guarde isso. A oração não tem só o objetivo de Deus responder o que eu ou você estamos pedindo. Tem o objetivo também de, através de estarmos orando, nos dobrando diante de Deus, Deus trabalhar em nosso ser, para que nós tenhamos paciência e perseverança. Lição principal desse ponto aqui, que é o ponto 1, aonde nós estamos tratando aí, é importante para você poder fixar, como eu mostrei lá no infográfico, esse ponto 1 aí nós estamos tratando sobre o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então, qual é a lição? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Podem? Não. Mas demorou 20 anos, não está sendo frustrado? Claro que não, está dentro da cronologia de Deus, tá? Por isso, ainda que encontremos obstáculos, esterilidade, no caso de Rebeca, devemos orar, confiar e ter paciência, pois no tempo de Deus ele cumprirá a sua promessa. E enquanto ele não cumpre, ele está trabalhando em nós para termos paciência e não agirmos por conta própria. Lembra de Abraão e Sara? Agiram por conta própria. Foram lá e pegaram o H. Deus não mandou fazer isso. Então, a falta de oração, a falta de se voltar para aquilo que Deus queria, fez com que eles viessem se precipitar. A oração nos ajuda. Colocar nas mãos de Deus é entender o seguinte: Senhor, está aqui nas tuas mãos. Se está na mão de Deus, nós não podemos resolver. Então nós não vamos pegar da mão. Tem pessoas que parece que botam as coisas na mão de Deus em oração e daqui a pouco já está tomando de novo por causa das atitudes que ele vai tomar. Por causa das atitudes que ela vai tomar. Tem gente que fala até o seguinte: eu tô orando. Enquanto Deus não responde, eu vou fazendo. Isso vai te trazer problemas. Se é uma coisa que não está nas tuas mãos, se é uma coisa que não depende de você, não inventa. Eu não posso inventar. Se eu inventar, vai dar problema. Vai dar problema. Agora, tem coisas que tem a ver conosco. Eu preciso de uma porta de emprego. Você precisa de uma porta de emprego. O que você precisa fazer? O que eu precisaria fazer? Formular um currículo. Ir lá, preparar as cópias. Verificar algumas empresas, alguns lugares que tem a ver com aquilo que eu faço. E começar a distribuir. Essa é a minha parte. Oro e vou distribuir. Essa é a minha parte. E continuo buscando a oportunidade. Só que não está na minha mão dizer que, vem cá fazer uma entrevista. Então eu tô pedindo a Deus, confiando, Senhor, eu preciso dessa porta. Essa é a minha parte. Agora Deus vai operando. Aprove Deus permitir que a porta abra. E eu quero dizer uma coisa aqui muito séria. Quero deixar uma coisa muito séria. É você que vai botar os currículos. Não necessariamente a vontade de Deus está determinada que aquele trabalho que você... Não necessariamente. A não ser que ele tiver um objetivo muito específico. Mas não necessariamente a vontade de Deus está determinada que aquele emprego que apareceu, Deus determinou, já estava decretado. Não. Trabalhar é uma coisa que Deus determinou. Agora, onde a porta vai abrir, Deus assim permitiu, mas não quer dizer que Deus determinou. Agora, há casos que Deus tem um plano específico, aí é uma outra situação. Então, faça a sua parte.
2, o propósito presciente de Deus. O que é isso? Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Qual seria o futuro? O maior serviria ao menor. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Gênesis 25, 23. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Sabe por que o comentarista botou que independia das circunstâncias? Porque o que aconteceu para que aquilo se cumprisse não foi a vontade de Deus. Porque Deus não trabalha em cima de mentira, Deus não trabalha em cima de engano, Deus não trabalha em cima de precipitação. Então eu não posso dizer que era a vontade de Deus da forma que foi feito. O propósito era realmente aquele. Agora, a forma de se fazer não foi aquilo que Deus gostaria ou que Deus se agradou que fosse feito. Que Deus queria que fosse feito. Mas Deus deu liberdade ao homem. Ele segue o caminho, ele vai escolhendo. E ele pode fazer escolhas boas ou ele pode fazer escolhas ruins. Nós não somos um robô. Deus não nos obriga. Alguém vai falar assim, Deus obriga. Não, Deus não obriga. Pastor, vamos pegar a história de Jonas, meu pastor. Jonas não queria ir. Jonas era profeta. No momento que ele aceitou o chamado de Deus, ele passou a ter uma responsabilidade. Nós estamos em outro tempo, Antigo Testamento. Ele era um porta-voz. Deus poderia levantar outro, poderia, mas Deus falou, não, eu vou mostrar para Jonas a minha soberania. Agora eu quero que ele vai fazer. E ele foi fazer. Mas você não pode usar isso como um padrão para todas as pessoas. Não adianta. Agora, Deus, por amor, pode permitir que coisas aconteçam na nossa vida para nós chegarmos à conclusão que precisamos obedecer a Deus. Agora, veja, Deus criou uma situação, mas Deus não obrigou Jonas no sentido de dizer para ele, vai, no sentido de mudar a mente dele sem acontecer nada. Deus não fez isso. Deus não colocou ele em transe. Deus apenas permitiu situações e ele teve que chegar à conclusão. Ou eu obedeço a Deus ou eu vou morrer. A escolha era dele. Ele poderia ter escolhido morrer. Sim, ele poderia ter dito, não vou fazer e acabou. Morra aqui mesmo, acabou. Poderia acontecer? Poderia. Mas ele preferiu se render àquilo que Deus havia ordenado ele a fazer. Entendeu onde eu quero chegar? Então Deus não vai fazer, vai tomar a tua mente no sentido de te obrigar. Mas nós devemos ter cuidado com o caminho que nós vamos trilhar dentro dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Haveria muitos conflitos e atitudes desalinhadas à vontade de Deus, preferências e rivalidades entre os filhos. Mas o plano de formar uma nação seria cumprido, ainda que tivesse esses contratempos. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Deus tem projetos. Só que dependendo do caminho que a gente escolha, nós vamos ter contratempos. E Deus não vai impedir esses contratempos porque somos nós que estamos criando os contratempos. E diante dos contratempos nós vamos ser obrigados a aprender lições de forma dolorosa. E foi o que aconteceu com eles. Tinha um projeto. O filho mais novo seria senhor do mais... O filho mais novo seria senhor do mais velho. Estaria dominando o mais velho. Israel viria. A nação prosseguiria por Jacó, não por Esaú. Mas essa preferência, esse favoritismo, criou um ambiente de rivalidade dentro do lar. Deus tem meios, pastor, mas eu não vejo outra maneira que Deus pudesse usar para cumprir. Bom, como nós não temos o desenrolar da história de outra forma, você não pode, nem eu posso supor que Deus não pode, porque Deus pode. Deus poderia criar uma situação. Como? Nós não sabemos. Agora, o que Deus não é agradável a Deus foi o caminho que eles preferiram. Favoritismo. Eu sou de Esaú, eu sou de Jacó. Eu prefiro esse, você prefere aquele. Quando Rebeca vê que a situação está desfavorável, nós vamos ver o que ela faz. Aí não pode. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que criados como agentes livres, ou seja, poderiam tomar decisões, eles seriam rivais. Foi Deus quem escolheu isso? Vamos lá? Isso quer dizer que apesar de Deus saber que eles escolheriam o caminho da rivalidade, essa rivalidade não foi Deus quem ordenou que haveria. Nós temos às vezes um engano, nós nos enganamos às vezes e
deixamos de tomar algumas decisões que deveríamos tomar e às vezes até atribuímos, foi a vontade de Deus. Na verdade, aquilo que nós fizemos, nós tomamos a decisão. E se não foi contrário àquilo que Deus queria, seguiu o curso. Mas existem coisas que nós fazemos que vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Você vai entender isso melhor daqui a pouco. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, ou seja, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Deus conhece antecipadamente. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. O que é causativo? Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Eu quero que você entenda o seguinte. Deus criou o homem. O homem pecou. O homem precisa trabalhar para se sustentar. Mas o lugar onde o homem vai trabalhar, isso é uma escolha do homem. É ele que vai tomar uma escolha com sabedoria, ver aonde vai trabalhar. A não ser que especificamente Deus tenha um propósito naquilo que está sendo feito para salvar alguém, para alguma coisa ser realizada para a glória do nome dele. Aí é diferente. Mas na maioria dos casos é uma escolha da pessoa. Onde ele vai estudar, aonde ele vai morar, em que trabalho ele vai trabalhar. Agora, Deus permite? Deus permite. Aí a gente usa, foi a vontade. A vontade de Deus no sentido assim, não é algo que é contraditório à vontade de Deus. Mas o problema é que quando nós falamos em vontade de Deus, nós temos que ter um cuidado. Existe a vontade de Deus no sentido de determinação, no sentido de soberania, tá? Deus é soberano, é a vontade soberana de Deus. Não tem como mudar, tipo, Jacó vai ser o líder. Isso não tinha como mudar, era indiscutível. Não tinha negociação. Isaac poderia se queixar, Rebeca poderia não aceitar se fosse o caso, apesar que ela aceitava, porque foi para ela que foi dada a revelação. Mas Deus falou com ela, mas isso aí não tem como mudar. Mas existem coisas que é permissão apenas. E às vezes a gente fala assim, foi a vontade de Deus, mas a gente sabe que a vontade de Deus no campo de permissão. E permissão o quê? Que eu tomasse aquela decisão. Então Deus não planejou, Deus apenas permitiu. Só isso. Então nós temos que ter esse entendimento, tá? Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade de Deus, é perfeita. E é aqui que eu quero explicar um ponto importante. Preste atenção aqui, ó. De acordo com a Bíblia, há várias coisas que envolvem o propósito de Deus para cada um de nós. Aqui estão algumas delas. Isso aqui são princípios. Vamos lá? Primeiro, amar a Deus e ao próximo. Aí tem as referências. Eu não vou citar, mas você pode ler depois. Então, isso é um princípio. Deus não negocia isso. Você tem que amar a Deus e amar o seu próximo. Jesus, inclusive, diz, amar como eu vos amei. E como é que Jesus amou? Amor sacrificial. Ele não olhou para si, ele olhou para nós. O amor ágape é um amor desinteressado, é o amor de Deus. Segundo, obedecer à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E aqui nós entramos naquela questão. Não necessariamente eu posso dizer que a vontade de Deus é que eu more naquele lugar. Vontade permissiva, não vontade decretiva. Deus decretou, Deus determinou. Não. Tem coisas que Deus determina, tem coisas que Deus permite. Mas nós usamos a palavra vontade de Deus. Mas aí, se as coisas não dão certo, a gente fala assim, mas era da vontade de Deus e não deu certo. Por quê? Porque era vontade permissiva. Não foi vontade. E mesmo que é vontade soberana, você vê aí. Jacó na frente, mesmo assim, o homem acaba atrapalhando algumas coisas, criando alguns obstáculos. Não impede que Deus cumpra a sua vontade, mas começa a vir sofrimentos desnecessários. Então, segundo, obedecer à vontade de Deus. Terceiro, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, às vezes, você pode morar num lugar, você pode trabalhar numa empresa e você cumprir isso aqui, pregando o evangelho nas horas vagas. Você pode falar do amor de Deus. Quarto, ser sal da terra e luz do mundo. Isso é um propósito para todos. Aqui não é um propósito específico, é um propósito para todos. Servir aos outros. Deus manda que venhamos servir ao nosso próximo. Produzir frutos espirituais. Todo cristão tem que produzir fruto espiritual. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo produza o fruto dele em nós. Andar em boas obras. Como é que uma pessoa agora é um cristão e continua praticando aquelas coisas que ele fazia antes de Cristo?
Então, tá faltando alguma coisa não tá funcionando. Crescer em conhecimento e santidade, tem que estudar a palavra. Deus só vai nos dar sabedoria se nós estudarmos as escrituras, porque a sabedoria nada mais é do que Deus nos dá o entendimento para tomarmos decisões baseado no que a Bíblia diz. É claro que aqui eu estou falando da sabedoria que Tiago fala. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Eu não estou falando da palavra da sabedoria, que é um dom. Aí é uma outra situação. Como, por exemplo, Salomão, mesmo no Antigo Testamento, Deus deu a ele esse dom. Não era, nós não chamamos de dom espiritual lá no Antigo Testamento, mas Salomão tem, porque ele chega, duas mães questionam, dizendo que o filho vivo era delas. Ah, é meu, o morto é dela, e começa esse problema. O que Salomão faz? Dá uma espada aí. Isso é palavra da sabedoria. Deus dá a ele um entendimento além daquilo que estava ali em sua volta. Aí é outra situação. Entendeu? E santidade. Viver em santidade, separação. Buscar os interesses do reino de Deus. Isso é para todos, todo cristão. Isso aqui envolve todos, tá? Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Que na verdade aqui o quinto, aí seria sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Mas por algum motivo ficou aqui repetindo a numeração. Mas só para vocês poderem saber. Isso aqui envolve todos. Agora preste atenção. Esses são apenas alguns exemplos do que a Bíblia ensina sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, de forma geral. Cada pessoa pode ter um propósito único, específico. Sim. Mas todos nós somos chamados a seguir a vontade de Deus e viver de acordo com seus mandamentos. E aqui estão os princípios desses mandamentos, que são mandamentos de Deus. Deu para entender? Qual é a lição principal desse ponto 2? O propósito presciente de Deus. Deus conhece antecipadamente o nosso futuro. Mas isso não implica que ele determine tudo o que acontece em nossa vida. Ele sabe o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, mas isso não quer dizer que Deus esteja determinando essas coisas de forma total. Porque tem gente que toma algumas decisões erradas, até foi a vontade de Deus. Se aconteceu é porque Deus quis. Não. Rebeca mente, Deus não quis aquilo, não. Mas ele permitiu. É uma liberdade que ele deu ao ser humano. Quer ir por esse caminho? É com você. Agora você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Então pare de achar que tudo é Deus determinando. Deus não está determinando isso, não. Tá? Até as coisas boas que a gente toma decisões, não necessariamente Deus determinou. Apesar dele saber que nós vamos fazer aquilo. Só que nós fizemos uma escolha com sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Os acontecimentos também envolvem nossas escolhas. Devemos buscar sua boa, perfeita e agradável vontade. Sinopse do tópico 1. Os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Bom, se você deseja baixar os PDFs gratuitamente aqui do canal, preste atenção. Ou você também pode ser membro do canal. Eu vou falar passo a passo. Preste atenção no vídeo para você entender. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo. Com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí essas duas opções. Ou você baixa gratuitamente, vídeo após vídeo, ou você é membro do canal, semeando no meu Ministério de Ensino, podendo assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No anual você tem um desconto aí quase R$60, aonde você tem aí uma mensalidade de R$10. É um valor simbólico.
Pastor, não posso, não tenho recurso. Então baixe gratuitamente e ore por mim. E eu quero lembrar você já se inscreveu no canal? Eu tô perguntando porque às vezes eu quase não estou falando, aparece só escrito e as pessoas acabam esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, também divulgue o canal. Tantas pessoas precisam. Você pode divulgar no seu grupo de família do WhatsApp ou para os seus irmãos em Cristo aí também, da igreja. Enfim, divulgue o canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar mais vidas. Tópico 2. O conflito familiar. Vamos lá. Conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Isso era muito triste. A mulher ficava muito abatida por causa disso. Ela tinha vários conflitos. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos teriam o direito de repudiá-las. E aqui tem um ponto a falar. É claro que esse repúdio, ou seja, era mandar embora, divorciar, né? É claro que esse repúdio não havia sido estabelecido por Deus, mas era uma solução humana para lidar com o problema da esterilidade. Isso se enquadra em pessoas agindo por conta própria. Deus não mandou isso. Mais tarde, quando veio a lei e tudo, mostra claro, e o casamento sempre foi a vontade de Deus, nunca a divisão do casal. Só que eles arrumavam, ou então botavam uma segunda pessoa no casamento, como é o caso aí de Agar, foi o caso de Penina. Acredita-se que a primeira esposa de Eucana era Ana. Só que ela era estéril. E o costume da época, ainda valendo, o que fazia? Ah, uma mulher não pode ter filho, eu preciso ter uma geração, então pegava-se e casava-se com uma segunda esposa. Acredita-se, tá? Eu não tô fazendo uma afirmação 100%, mas tudo leva a crer que Ana era a esposa, a primeira esposa. Penina veio depois. Tudo leva a crer. Não estou fazendo uma afirmação 100%, tá? Então, se você vai ensinar, vai pregar, isso você pode falar sem nenhum problema. Só que, no caso, isso só trouxe problema para a casa de Eucana. Isso não trouxe solução. Havia uma rivalidade da parte de Penina para com Ana. Até porque o texto deixa muito claro que Eucana amava quem? Ana. Penina, mesmo dando filhos, e Eucana se beneficiava desses filhos porque ele tinha uma descendência até então, mas o amor de Eucana estava para Ana e não para Penina. Então, o que Penina fazia? Penina se vingava maltratando Ana. E ainda tem mais um problema. Mais um problema que Abraão também cometeu. Eucana não interferia nisso. Em momento nenhum, o texto mostra que Eucana se posiciona como líder do lar e diz, não, peraí, não pode ser assim, não. Abraão também não se... Abraão disse para Sara, ela é tua serva, e era verdade. Resolve com ela. Mas ele tinha que ter ali também uma postura. Então os homens tinham mais de uma mulher, e quando elas estavam em conflitos, num linguajar nosso, da atualidade, eles lavavam as mãos. Isso também não é agradável a Deus. Nem a questão de 2, 3, 4 mulheres, nem tampouco a questão de lavar as mãos. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade da Rebeca, ou de Rebeca, fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Antes da lição principal, Isaac não segue o caminho do seu pai e da sua mãe. Ele segue o caminho da oração. Ele entende. Quem sabe o próprio Abraão pudesse ter tido conversado com ele. Esse caminho aqui não é um caminho bom. Quem sabe? Não sabemos, né? Qual é a lição principal desse ponto aqui sobre essa questão da esterilidade de Rebeca? Deus é capaz de realizar milagres e atender às orações daqueles que confiam nele. Mesmo em situações aparentemente impossíveis, como a esterilidade de Rebeca. Portanto, é importante manter a fé e a confiança em Deus, mesmo diante de adversidade. Irmãos, essa questão de relacionamentos em família é muito complexo. Existem casais que não podem ter filhos e que chegam a um acordo, ambos, marido e esposa, de adotarem. Mas existem casos que um dos dois não concorda com a adoção. Então não tem como ter adoção, não tem acordo.
Ah, mas e se for o marido? Quem manda é o marido. Não, 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 não. Ele é o líder, sim, mas tem que ter acordo. Não é assim, não. Se o marido chegar só porque ele é o líder, ele é uma autoridade que Deus colocou dentro do lar, sim. Mas só porque ele é o líder, ele chegar e ele determinar as coisas sem sequer a esposa ter o direito de conversar sobre o assunto, isso não é liderança. Isso é ditadura, isso é autoritarismo. Um lar desse é um lar opressivo. Essa mulher não tá feliz. Essa mulher não tá se sentindo amada, ela tá se sentindo coagida. Ela tá aí dentro de uma situação muito triste. Então tem que ter acordo, tem que chegar a um acordo. Se eles chegam a um acordo, vamos adotar tudo. Não, vamos orar. Deus pode fazer um milagre. É um outro caminho. Eu não vou entrar aqui na questão, no caso de Isaac e Rebeca, a questão era esperar em Deus porque Deus havia prometido. Mas às vezes não é um caso de promessa de Deus na vida de determinadas pessoas. Mas a procriação é uma coisa da natureza que Deus já criou. Tem a ver com o ser humano. Então, se tem um impedimento e ele já buscou no médico e não houve uma solução, eles podem orar. Sim, por que não podem orar? E de repente eles chegam a um acordo, não, vamos orar. E Deus pode fazer uma obra? Pode. Se assim o Senhor permitir, sim, por que não? Usando a palavra se for a vontade de Deus no sentido de permissão, claro. E aí pode gerar, mas às vezes eles chegam a um acordo que não, vamos adotar. Mas tem que haver muita conversa, muita comunicação. E isso me faz lembrar aqui, sabe do quê? Antes de eu dar a lição principal, da palestra que tem aqui no canal, grátis. Às vezes os casais estão com grandes problemas. Tem material gratuito em alguns lugares, material sério. E mesmo assim eles não fazem uso. E aí o casamento tá ali indo de mal a pior. Ah, pastor, mas também aqui na igreja não tem nenhum evento. Tudo bem, é uma falha. Uma falha grande. Eu não sei por que igrejas pentecostais praticamente não ligam muito. A maior parte, tá? Aqui eu não vou poupar, não. A maior parte. Não tem departamento de família. Não tem pessoas responsáveis pelas famílias sem ser o pastor da igreja. Porque o pastor não pode resolver tudo sozinho. É impossível. Nem tem como. Então ele precisa de auxiliares. Ah, pastor, mas aqui na igreja é muito pequena, ainda não tem. Então vamos orar, porque no tempo Deus vai levantar. Pessoas vão ser treinadas, pessoas que têm um chamado para a área de família, tem pessoas que Deus chamou especificamente para a área de família, tem pessoas que Deus chamou especificamente para assistência social. Deus deu talentos de acordo com o chamado que ele tem para as pessoas, irmãos. E aí, se aí no lugar onde você está não tem, mas você tem aqui, ó, investimentos para um casamento saudável. Não esgota o assunto, mas ajuda. Palestra para casais. Tá completa. Parte 1, compromisso do casal. Parte 2, o papel da esposa com participação da minha menina princesa Ângela Manhãs Luna. Parte 3, o papel do marido. Parte 4, a vida sexual do casal. Muitos problemas, às vezes, na vida sexual tem a ver com problemas, inclusive, de saúde. E a mulher não sabe disso. E o marido não sabe disso. Há instruções valiosas nessa parte 4. Parte 5, cada uma dessas é um vídeo. Comunicação do casal. O casal não conversa, não chega a acordo. E parte 6, a colheita do casal. Você está investindo o quê? 0? Então a colheita é 0. O que você está investindo? Então, é por isso que eu falei, a comunicação é importante. Se o casal se comunica, vai haver aí uma solução. Então vamos lá para a lição principal? Deus é capaz de realizar milagres e atender às orações daqueles que confiam nele. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Mesmo em situações aparentemente possíveis, como a esterilidade de Rebeca. Portanto, é importante manter a fé e a confiança em Deus mesmo diante das adversidades. Era um assunto era uma questão muito complexa. Naquela época, então, a mulher passava por uma rejeição enorme. Mas Isaac ora. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos se passaram, irmãos. Ah, pastor, quem vai orar 20 anos? Eu não sei. Eu, por exemplo, orei um bom tempo para que o Senhor pudesse salvar a vida do meu pai. Ele já partiu, já partiu tem anos. Mas partiu em ditosa velhice, 86 anos. Mas ele aceitou Jesus quando já estava com essa idade. 86 anos.
Então, levou muitos anos. Pelo menos 20. Eu vou botar por baixo. Nós orando, pedindo ao Senhor para salvar. Deu para entender? 2 meses depois, o Senhor levou ele. E aí? Eu tô falando de algo que eu já vivi. Eu não tô falando de uma coisa que não existe. Existe. Cabe a você perseverar. 2. O conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Era muito importante. Salmo 127, do 3 ao 5 diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, quem não tinha filhos não tinha galardão. Não tinha herança. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, muitos filhos eram sinal de muitas bênçãos. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Até porque eles teriam ali uma geração, tá? É claro que hoje as coisas mudaram, mas naquele tempo, dentro daquela visão, era muito importante ter filhos, muitos filhos, tá? Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Se precipitaram. E Deus não vai impedir precipitação muitas vezes, não. A pessoa tá com precipitação, tá com o coração ali, Deus já disse que não é daquela forma, que como será, e a pessoa tá teimando, então ela vai arcar com a responsabilidade. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se Deus já disse? Se você estudar a palavra, você vai saber a vontade de Deus, pelo menos de forma geral. E dentro dos princípios gerais, você pode analisar se aquilo que você vai fazer é ou não realmente agradável e certo, correto diante da presença de Deus. Certo? Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida para a felicidade do casal, aí veio outro problema. Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. E eu explico sobre isso aqui no Entendes Tu que Lês. Por isso que vale a pena você assistir. Quando eu coloco aqui o vídeo que eu estou colocando como indicação, recomendação para você assistir, eu não estou fazendo isso porque apenas eu quero que, no sentido de você pensar assim, ah não, pastor quer que veja vídeo para ter visualização no canal. As visualizações ajudam o canal? Ajuda para que outras pessoas cheguem a outras pessoas? Sim. Mas o meu interesse aqui é que você tenha uma compreensão do assunto, porque o propósito é, entendes tu que lês? Você está entendendo o que você está estudando na revista, nessa lição? Você está entendendo o que o texto diz? Esse é o propósito. Eu estou vendo muita gente dizendo, pastor, eu estou compreendendo melhor. E eu digo, glórias a Deus. Só isso. Glórias a Deus. Qual é a lição principal desse ponto? Que vai falar sobre o conflito e os filhos lutavam dentro do ventre. É importante confiar nos planos de Deus e buscar sua orientação em todas as circunstâncias. Ore, sempre. Abraão e Sara tentaram resolver o problema da esterilidade por conta própria, enquanto Isaac e Rebeca confiaram em Deus e buscaram sua ajuda. Aonde você está buscando ajuda dos problemas que você não sabe o que fazer? Ou mesmo aquilo que você tem mais ou menos uma ideia, você tem certeza que é assim que deve ser feito? Principalmente quando nós temos alguns recursos, nós nem sequer falamos com Deus, já tomamos decisões e acabamos nos dando mal, porque não falamos com o Senhor. Quando você vai orar, seu coração é sondado, você fala com Deus, Senhor, sonda meu coração. Se há alguma motivação errada no meu coração para tomar essa decisão, não deixa não, Senhor. Que eu possa tomar essa decisão de forma certa, correta. Isso não quer dizer que uma decisão de forma certa ou correta não vai poder gerar algum problema lá na frente. Tem a ver com a vida. A vida não é perfeita. Nós vivemos num mundo imperfeito. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas aí você vai ter certeza que você não entrou pelo caminho errado. Entendeu agora? Então, apresentar nas mãos de Deus faz com que Deus possa trabalhar, você pedir para Deus trabalhar no teu coração, na tua motivação, nas tuas intenções, que podem aparentemente aos seus olhos serem corretas, mas são erradas.
Rebeca tinha, não. Poxa, o Senhor falou comigo, meu filho Jacó vai estar na frente. Não, não. Meu marido Isaac não está reconhecendo isso, eu vou entrar por outro caminho. Não, claro que não. Não é assim que funciona. 3. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E aqui tem um grande problema. As pessoas querem que as outras pessoas sejam iguais. Se a pessoa ora uma hora, a outra também tem que orar uma hora, todo mundo tem que orar uma hora. Se ele estuda a palavra 3, 4 horas por dia, todo mundo tem que estudar 3, 4 horas por dia. É importante estudar a palavra? É importante orar? Muito importante também. Mas você não pode querer que as pessoas façam igual a você. Para com isso. Isso traz rivalidade, isso traz problema, isso traz conflito nos relacionamentos. Ninguém é igual a ninguém. 2 filhos gêmeos eram totalmente diferentes no temperamento, na personalidade, nos gostos. Totalmente diferentes. Explica isso. Eles não eram para ser iguais em tudo. Não é porque as pessoas são gêmeos, nascem gêmeos, que vão ser iguais, não. Eles têm personalidades diferentes. Podem até ter alguns gostos que se assemelham, mas eles vão ter sempre diferenças. Pode não ter diferença no corpo, na aparência, mas tem diferença no temperamento, nas atitudes, nas ações. Como assim? E aí tem gente que quer fazer ali uma forma e botar todo mundo dentro da caixinha. Entra dentro da caixinha. E aí você vai ver gente que chega ao absurdo. Porque pra mim é um absurdo quando alguém fala uma coisa dessa, principalmente na posição que a pessoa tá. Tem gente que sequer é esposa de pastor de igreja, não é esposa de pastor presidente, não é esposa de pastor dirigente de congregação, de filial, e aí diz assim, porque a irmã fulana não tem jeito de esposa de pastor. Você é esposa de pastor, por acaso? Pra falar isso? Você sabe qual é o jeito de esposa de pastor? Aí você vai descobrir que o que ela está falando de jeito de esposa de pastor não tem nada a ver com ser uma cristã dentro dos moldes da palavra. Tem a ver com a forma da pessoa falar. Às vezes ela é mais quieta, a personalidade dela, né? Ela é mais falante, ela fala menos. Tem a ver com esses aspectos. Aí ela diz que não tem jeito de esposa de pastor. Às vezes a forma de se vestir que não é indecorosa, não tá falando desse caso. Infelizmente pode até ter casos de irmãs que não vigiam como se vestem. Mas às vezes não é por causa disso. Mas só porque o modelo de roupa que a irmã veste não agrada a outra, aí não tem jeito de esposa de pastor. Ou porque a irmã às vezes conversa bastante. Não, porque esposa de pastor tem que ser... Me perdoa, irmãos, vou falar. Um bicho do mato. Fica lá no canto lá de cara feia... irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que tem muito problema. Para de querer colocar as pessoas dentro de forma. Para de querer colocar, por favor. Isso só vai trazer conflito daí na igreja onde você congrega, na sua família. Tem um monte de família com problema por causa disso. Eles querem colocar os familiares dentro de forma. Os filhos dentro de forma. Quer que os filhos sejam iguais. Eles não são iguais. Papais, mamães... Filhos não são iguais. Pare de querer que os filhos sejam iguais. Eles não são e não serão iguais. Respeite o temperamento, a personalidade, as escolhas que eles têm. Às vezes ele tem uma escolha por uma profissão. Mas essa não era ideal. Mas é aquilo que ele tem aptidão. É aquilo que ele tem, o talento que Deus deu para ele de nascença. Então ele se sente bem fazendo aquilo. Mas o meu sonho não era esse. O seu sonho deveria ser realizado na sua vida, não na vida do seu filho. Você querer coisas boas pro seu filho não tá errado. Agora, você querer que o seu filho viva o seu sonho, tá errado. Seja você pai ou mãe, tá bom? Não posso deixar de falar porque é uma realidade. Tem muito filho frustrado aí porque estão vivendo sonho de pai e de mãe que não são sonhos, são pesadelos na vida dos filhos. Que isso, pastor Mário Luna? Como é que um pai... tem um sonho que vai ser um pesadelo na vida do filho? Se torna pesadelo, sabe quando? Quando aquilo de fato não é aquilo que o filho gostaria. Aquilo que tem a ver com ele. Em nome de Jesus. O que tem a ver com ele é contra a palavra de Deus? O que ele quer é contra a palavra de Deus? E se for, você vai ter que orar. Que
quando ele chega em determinada idade, você não tem como controlar mais. Você só pode orar. Então, se não é contra... Poxa, mas não é o melhor, eu tinha um sonho assim muito maior. Esse é o seu sonho. Mas não é o dele. É difícil a gente entender isso, né? Mas é verdade. Abrace aquilo que ele está fazendo se não for errado. Se for errado, ame-o e mostre a ele que aquilo que ele está fazendo, mas não despreze-o. Que tem isso também. Tem pais que fazem isso. Se o filho não concorda com eles desprezam o filho. Tá errado. Você tem que amar o seu filho, independente da escolha do seu filho. Amar não é aprovação de conduta. Eu não sei por que as pessoas pensam que amar é aprovação de conduta. Deus ama, mas não aprova conduta. Amor não é aprovação de conduta, mas amar é mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. E o teu filho também é o teu próximo. Em Gênesis 25, 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor Jacó teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso primogênito Esaú serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Então Isaac está prevendo, fazendo uma previsão. É errado ele fazer uma previsão, preocupado, poderia morrer a qualquer momento? Ele está preocupado. Até aí ele tá fazendo uma previsão, organizando-se. Por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Aqui é que Isaac está errado, porque Deus já havia falado quem estaria na frente. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, cuidado você que quer se alicerçar nos direitos humanos, no sentido dos padrões humanos, e esquecer o que Deus diz. Dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Ou seja, uma escolha que envolvia algo pessoal. Eu gosto de Esaú porque ele satisfaz o que eu gosto. O meu prazer. Isso não é legal, não. Isso se torna algo egocêntrico. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Então, já que Esaú é favorecido por Isaac, Jacó é favorecido por Rebeca. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Os pais devem ser um exemplo de amor. Esse amor começa a ser demonstrado entre o casal e assim os filhos observarão e aprenderão sobre o amor. Aí como é que os pais querem que os filhos se amem se eles não demonstram amor? Se esse marido não demonstra amor pela esposa com atitude. Amar não é dizer eu te amo. Uma pessoa pode dizer que ama e não ama nada, porque a atitude dela não condiz com o que ela fala. A mesma coisa. A esposa pode dizer que ama o marido e também não tá sendo. O amor não está realmente ali. Ela não está realmente demonstrando amor com atitude. Então tem que ter atitude. Amor tem atitude. Deus amou o mundo. Se acabasse aí, e daí? Ia falar, você diria, tá, Deus amou o mundo, tá. Mas como que Deus amou o mundo? Ficaria incompleto. Você diria, e tá aí, e... Mas aí, olha só, Deus amou o mundo, porque ele dá exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira. E que tal maneira é essa? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor com ação. Um amor que tem atitude. Um amor que doou o mais precioso. Deu para entender? Isso é amor, sem interesse. Quem vai dar alguém para morrer por injustos? Que éramos nós. Deu para entender? É isso. Amor tem que ter atitude. Atos. No entanto, o amor também deve ser demonstrado pelos pais para cada filho, sem favoritismo. O pai e a mãe precisam demonstrar amor. E precisa demonstrar amor do ponto de vista do filho. Você sabia disso? Assim como existe a linguagem do perdão, formas, né? Tem pessoas que, quando alguém erra com ele ou com ela, eu tenho uma obra que eu espero que um dia seja transformada em curso, o perdão entre casais. Eu não tenho nenhum exemplar, por isso eu estou dizendo que eu espero que um dia seja transformado em curso. Existe a linguagem do perdão e existe a linguagem do amor.
Existem pessoas que se sentem amadas quando é feito um ato de serviço para ela, alguma coisa ajudando ela, ela se sente amada. Outras se sentem amadas quando são elogiadas. O marido diz para a esposa, você tá linda, aí ela se sente amada. Outras se sentem amada através de um presente. Mas não tô falando de presentes caros, mas uma lembrança, você lembra, você leva alguma coisa para ela. Então é a linguagem do amor. Você precisa também amar o seu filho dentro da linguagem dele. Como ele se sente amado? Às vezes ele quer tempo de qualidade, o pai perto, a mãe perto, tirando um tempo, dando uma volta, sentando, assistindo um filme. É a forma que o filho se sente amado ou amada. Isso é muito importante. Às vezes a linguagem de receber amor do filho não é a linguagem sua de transmitir amor. Isso acontece muito com o casal. E eu falo disso. Aí, mais uma vez, eu coloco aqui, ó. Eu falo disso aqui nessa palestra. Eu falo disso nessa palestra. Você quer aprender sobre isso? Quando vai falar do papel da esposa e do marido, vai ser tratado sobre isso. Isso é importante. E isso pode ser usado para os filhos também, tá? Lição principal aqui desse ponto, último ponto. O favoritismo dos pais entre os filhos não gera nada além de conflitos entre o próprio casal e alimenta um clima de rivalidade, de competição entre os filhos. Então pare de fazer favoritismo entre seus filhos, certo? Sinopse do tópico 2, a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Bom, que tal uma arte digital? Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, você que viu aí esse anúncio, se você desejar, estiver precisando de uma arte para o evento da sua igreja, ou você quer um profissional liberal, não esqueça de entrar em contato aí pelo WhatsApp da Manhãs Artes Digitais. Assim como eles, você também pode ter uma arte que você se agrade e com certeza vai ser bênção. Vamos para o último tópico aí para encerrar nossa aula? O problema da predileção por filhos na família. Então, no ponto 1, nós falamos sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. No ponto 2, nós falamos sobre o conflito. E no ponto 3 agora, nós vamos falar do problema quando você tem favoritismo pelos seus filhos. Isso vai trazer sérios problemas. Esaú, o filho predileto de Isaac. Fica até estranho, né, falar isso, né? Mas aconteceu. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Não havia nenhum problema de Isaac ser caçador. Não haveria nenhum problema de Esaú ser caçador, desculpe. Não haveria nenhum problema de Isaac gostar da caça. O problema é Isaac passar a ter Esaú como favorito por causa disso. Esse é o grande problema. E por ser o filho mais velho. Quando os filhos percebem favoritismo, eles podem explorar isso através de agradar os pais. E assim prevalecer como escolhido. Quantos filhos descobrem a fraqueza dos pais e manipulam os pais? Eles vão testando os pais dentro de determinadas situações para ver aonde é que eles conseguem uma brecha para entrar. Filhos, às vezes, pequenos, já entra por esse caminho. E ele descobre que fazendo aquilo o pai vai ceder, a mãe vai ceder. E aí o problema tá lá. Todo pai e toda mãe precisa de ter um certo grau de psicologia, de entendimento, de avaliação das coisas. Não pode tratar com frieza e descaso aquilo e largar o filho para lá. Não, não é assim. Mas precisa acertar o curso ali. Senão a coisa não fica correta. A coisa não fica certa. Tem crianças que, por exemplo, descobrem que se começar a gritar, berrar, a mãe vai fazer. A mãe vai dizer, não, vai lá, vai, faz. Ele descobriu isso.
E a partir daquele momento ele vai fazer isso. Então ela teria que ter corrigido isso, não permitido isso. Tá? Pode até ser que uma ou outra criança tenha algum problema de fato. E aí ela vai descobrir isso, levando ao médico, e aí sim pode ser que não é a ver com pirraça. Não podemos dizer que todos os casos são pirraça. Mas isso também tem muito a ver com temperamento. A criança tem um temperamento genioso ali, ela entra por um caminho assim, mesmo criança, ela já vai demonstrando isso. Depois que ela vai se tornando um jovem, um adulto, ele vai trabalhar de outro meio. Aí ele não vai começar a chorar, espernear, mas ele vai usar outros meios que também vai fazer com que pressionar pessoas a permitir ele fazer o que ele quer. Aí, se como criança isso não foi corrigido, como adulto vai piorar mais ainda. Tá? Então, eles descobrem o que os pais gostam e agrada. Pais não podemos favorecer um filho só porque ele faz coisas que os agrada. Pais não podem, na verdade, aqui, tá? Favorecer um filho só porque ele faz coisas que o agradam. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Tá? Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Isaac pensava isso, mas não era o plano de Deus. O propósito de Deus, a vontade de Deus realmente não era essa. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicados. Então, ali não era uma questão apenas de continuar cumprindo o que era a tradição da época. Ali ia além. Havia um propósito de Deus que estava por cima, que tinha que ser obedecido. Nesse caso aqui, não é Esaú, é Jacó. Meu negócio é com Jacó, não vai ser com Esaú. E aqui, temos que entender isso. O propósito de Deus iria através de Jacó, não de Esaú. Deus queria sim, foi a vontade de Deus. Só que Isaac não aceitou isso. Ele não entendia, ele não compreendeu. Nesse momento compreendemos que a vontade soberana de Deus prevalece. Embora os dois filhos fossem abençoados, a promessa de Deus seria cumprida por meio de Jacó e não de Esaú. Mesmo que Isaac não entendesse completamente isso, pois a ideia de que o mais velho servisse o mais novo era algo totalmente contrário à cultura da época. Deus seguiria o caminho que havia traçado. Deus não está limitado à vontade humana. Mesmo que Isaac não compreendesse, Deus faria da mesma maneira. Isso não importa. O problema era Isaac se adequar à vontade de Deus, não Deus se adequar ao que Isaac queria. Lição principal desse ponto. Precisamos confiar no propósito de Deus para as nossas vidas, sem ceder às pressões sociais ou sentimentais. Tem gente que só porque a pressão social, aí pronto. Aí já... Por exemplo, um rapaz, uma moça, começa a passar os anos aí, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30. Vou parar aí, mas de repente tem gente que tá mais além. E aí a pressão social, como é que é? Não vai casar, já passou do tempo, vai ficar para isso, vai ficar para aquilo. E aí a pessoa apressadamente não leva em conta os princípios da palavra de Deus para poder estar ali em vista de alguém. E aí a primeira pessoa que aparece sem levar em conta, sem conversar, sem investigar, sem analisar, sem orar, que não é só orar não, também tem que investigar os princípios e ver se está de acordo, se bate. Não é só orar não, precisa mais, muito mais. E isso não quer dizer que não vai ter conflito no casamento. Vai ter, porque é dois seres com experiências totalmente diferentes que vão precisar, a cada dia, entrarem em acordo, tá? Viverem em comunhão dentro do lar. Vai haver momentos que eles não vão se compreender. E aí vai precisar ter muito ali aquela questão de querer a harmonia dentro da casa, tá? Então não tô dizendo que vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Se alguém diz assim, ah, não, eu tenho um lar perfeito, nunca tive nenhuma discordância da minha esposa, nem do meu marido. Irmão, olha só, você vai me desculpar, mas isso aí é só no mundo perfeito. No mundo imperfeito, isso não existe. Eu posso até entender que você nunca discutiu
alto com a sua esposa, palavras altas, nunca teve nenhuma agressão verbal, aí sim, nunca colocou a mão um no outro no sentido de agressão, e que não pode realmente, aí sim, sem nenhum problema. Mas dizer pra mim que você nunca discordou de nada da sua esposa, e a sua esposa nunca discordou de nada, 100%, aí, irmão, tá difícil. Tá difícil. Tá bom? Tá difícil. Mas, quem sou eu? Sou humildemente, simplesmente o servo do Senhor. Mas é difícil, né? Porque sempre tem algum pensamento, ainda que não se fale, poxa, poderia não ser assim. Então tem discordância. Ainda que não seja revelada, mas ela tá lá, certo? Então, temos aí essa lição principal. Devemos buscar entendimento em suas promessas e confiar que ele agirá em nossas vidas para o seu plano, para que seu plano seja cumprido. 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Aí entra a mãe. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Entendemos com isso que podemos ter uma promessa, mas usar meios errados para alcançá-la. Isso vai gerar problemas para as nossas vidas. Deus pode ter prometido, Deus pode ter algo com você, mas você pode procurar um caminho para que isso aconteça que não é o caminho correto. E isso é uma liberdade que o ser humano tem. Ele pode tomar decisões, e ele pode tomar decisões erradas. Quanto menos ele tiver relacionamento com Deus, mais possibilidade ele vai ter de fazer coisas erradas. De tomar caminhos errados. E olha só, relacionamento com Deus não tem a ver necessariamente... Alguém pode dizer assim, não, pastor, mas eu vou ao templo. Não, pastor, mas eu chego lá e eu canto. Não, pastor, eu vou lá e sinto a presença de Deus. Tá. Mas qual transformação está havendo na sua vida? Qual fruto do Espírito, qual gomo, qual virtude do fruto do Espírito está sendo desenvolvido em você? Qual obra da carne que se manifestava em você está deixando de se manifestar? É aí que você vai ver a espiritualidade sua. A minha espiritualidade está aqui. Então, quanto menos nós tivermos aí dentro do processo de santificação, mais nós podemos tomar atitudes de acordo com as nossas vontades. E fora da vontade de Deus. Pessoas às vezes se enganam. Existem pessoas que vão no templo, sentem a presença de Deus, mas a vida de santificação não está funcionando da forma que deveria. E aí, quando é a hora de tomar decisões, toma decisões erradas. Porque precisa ter um relacionamento onde a santificação, realmente a carne esteja, a natureza pecaminosa, a carne não é o corpo não, é a natureza pecaminosa que afetou todo o nosso ser, nossa alma, o espírito. Nós recebemos um novo nascimento, aí recebemos uma vida espiritual sim, mas a natureza pecaminosa ainda contaminou nossa alma. Ela não está no controle, mas ela nos influencia. Então, quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, é claro que você tem as coisas da vida, do dia a dia, mas isso não quer dizer que você não está também de acordo com a vontade de Deus nessa área. Basta que você faça as coisas da forma correta. Quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, mais a sua carne, a natureza pecaminosa vai ser mortificada. Mas se você alimenta a natureza pecaminosa, com certeza você vai tomar decisões muito erradas. Eu ou qualquer outra pessoa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulheres estrangeiras, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Esaú tomou mulheres que não deveria e por aí foi. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó, para fazer Jacó se passar por Esaú, porque Jacó não tinha pelos na sua pele. A pele dele era lisa. Esaú era um homem que tinha muitos pelos na pele. Aí o que ela faz? Usa o pelo de um bode. E aqui
eu quero deixar claro que o bode não está no sentido figurado. É um bode mesmo e não tinha outro sentido. Ah, tá vendo? É a pele do bode. Jacó tava com a pele do bode. Não é isso não, tá, irmãos? Por favor, não inventa coisa onde não tem. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Olha, vou dizer, hein? Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Agora, da onde que Rebeca veio? Da casa da família de Abraão. E a família de Abraão servia a quem? Provavelmente, tudo que Rebeca aprendeu acerca do Senhor, aprendeu ao lado de Isaac. Estava ali com Isaac. Mas eu acredito que ainda que ela tivesse algum conhecimento do Senhor, isso foi muito mais aprimorado na presença do seu marido. Mas tinha muita coisa na vida dela ainda que precisava de transformação. Tanto é que olha o que ela faz. Ela engana seu próprio marido. Numa cultura que a mulher tinha o entendimento dessa submissão. Mas ela engana. Sem medo. Porque ela vinha de outra criação. Tanto é que você vê isso em Labão. Quando Jacó vai trabalhar com Labão, você vê o que Labão faz com Jacó. Então, você sabe de onde vem esse negócio de engano, né? Apesar que Jacó também enganou Esaú. E aí é um lar que, de certa forma, o engano tá ali, entrando por um lado, saindo por outro. Só não é demonstrado na vida de Isaac, mas é demonstrado na vida de Rebeca, é demonstrado na vida de Jacó, e por aí vai. Veja que Rebeca vai usar um instrumento no qual Isaac se apega para preferir Esaú. Ela prepara um prato que Isaac gosta. De forma comparativa, existem pessoas na igreja, e aqui é válido ser dito isso aqui. Ó. Isso aqui até porque uma liderança é considerada ali, principalmente líderes a nível de igreja, né, de filial, de congregação, pastor de igreja, né, como um pai. Né? Então, olha só. De forma comparativa, existem pessoas na igreja que descobrem o que certas pessoas que estão em posição de liderança gostam, não necessariamente pastor da igreja, né, filial, sede, pode ser líderes de departamento também, tá? E tentam agradá-los com aquilo para tirar proveito de alguma coisa que desejam. E aí fica debaixo da cobertura, né, vamos dizer assim. Entra pro grupinho. E aí tem gente que nunca vai ser beneficiado, então. Porque ele não vai bajular ninguém. Bajulação não é de Deus, não, irmão. E eu acredito que a liderança que se deixa bajular é a pior coisa que ela pode fazer, porque ela não tem pessoas fiéis ao seu lado. Ela tem pessoas que estão ali por interesse. Líderes que estão cercados de pessoas interesseiras, ele não tem alguém de fato para contar. Então, quem está na liderança não pode se deixar enganar por isso, e muito menos os pais. Muitos líderes se deixam influenciar com isso e acabam tendo pessoas favoritas entre os membros do grupo ou até da igreja. Isso só causa um ambiente de rivalidade entre os cristãos daquela igreja. Porque aí entra contenda, aí vai ter luta, vai ter disputa, tem gente que se acha o queridinho do pastor, o queridinho da irmã do departamento da União Feminina, a queridinha, o queridinho do irmão do departamento de varões, o queridinho ou a queridinha do departamento de jovens, da liderança. Tem gente que cava mesmo. Cabe às lideranças, tá de olho. Cuidado com quem você deixa te agradar, porque pode ser que por trás desse agrado tenha uma motivação pecaminosa. Lição principal: devemos confiar no plano de Deus e não agir de forma mentirosa ou manipuladora para alcançar nossos objetivos. Devemos ser obedientes a Deus e respeitosos com o nosso semelhante, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou desafios. Então nós não devemos desrespeitar. Talvez você esteja assistindo essa aula e diga assim: pastor, eu sou filho. E eu sou alguém que passo por essa questão de sofrer por causa do favoritismo pelo meu irmão ou pela minha irmã. O que eu faço? O filho pode conversar com o pai e com a mãe, mostrar pra eles como ele está se sentindo. Ah, não, mas meu pai e minha mãe não ligam. Que é né? Dentro da lição, inclusive, você que tem a revista de professor, tem aí a questão de um auxílio chamado Auxílio Vida Cristã, porque provavelmente não vai focar. Focou. Auxílio Vida Cristã. Tá na página 13. Pronto. Aqui fala que às vezes o filho pode dizer que o pai ou a mãe não entende. E aí o pai e a mãe, às vezes, ficam zangados e se afastam.
E, na verdade, o que ele está dizendo é verdade, porque... não estou sendo redundante, né? Na verdade, o que ele está dizendo é verdade. Ele está se sentindo assim. Então, você, filho, fale. Pastor, já falei, não adianta. Então, ore. Agora é hora de orar e apresentar. Senhor, eu tenho me sentido desprezado. Meu pai e minha mãe têm agido dessa forma. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você seja um filho que esteja se sentindo desprezado e não tem solução nesse momento, saiba que tem um pai que jamais te despreza. Ele chama-se o seu Pai do céu, o nosso Deus. Ainda que uma mulher que amamente se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de vós, ó casa de Israel. Então entenda isso. Não se sinta desprezado. E não deixe que entre mágoa no teu coração contra o seu pai ou contra a sua mãe, caso eles estejam fazendo isso. Ou contra o líder, ou uma liderança que você tem. Não deixa isso acontecer, porque isso vai minar a sua vida e a sua vida espiritual vai ter uma queda muito grande. Jesus te ama. 3. O problema da predileção pelos filhos. Para encerrar. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o ambiente existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Ou seja, de um lado, Isaac tinha um poder de interferir. De outro lado, Rebeca tinha o poder, a condição de não fazer o que ela fez. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor e Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Às vezes tem filhos que têm que ser tratados com psicólogos, psicanalistas por causa disso. Olha que coisa triste. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Efésios 6,4. Efésios 6,4 diz: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-los na doutrina e na admoestação do Senhor. O que isso quer dizer? A preferência de um filho pode provocar ciúmes, raiva e ressentimento nos outros filhos. Eles terem ressentimento dos pais, por causa do filho favorito ou da filha favorita, e também ressentimento contra os irmãos. Isso pode levar o problema no relacionamento familiar e até mesmo afetar a autoestima e o desenvolvimento dos filhos. Olha quantos males pode trazer. Portanto, os pais devem criar um ambiente em que todos os filhos se sintam amados e valorizados igualmente, sem mostrar favoritismo. Além disso, deve educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, ensinando-lhes valores e princípios cristãos que os ajudem a lidar com as questões como a inveja e a falta de amor próprio, no sentido assim, de não ter uma baixa autoestima. Uma baixa estima, melhor dizendo. Então, não ter essa baixa estima. Eles podem ajudar com palavras de encorajamento. Você não pode ficar desanimando teu filho. Você não é nada, você não vai ser... Aí o outro, aí você dá palavras boas e para aquele... Ah, mas o outro também não faz coisa certa. Tá bom, mas você não pode dizer essas palavras pros seus filhos. Tá errado eu, como um pai, fazer isso. Até mesmo um pastor, um líder, ele não pode ficar desmerecendo a pessoa. Porque ele tá causando ali uma ruptura, ele tá causando um trauma na pessoa. Não pode fazer isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Pais, digam palavras de bênção para os seus filhos. Meu filho, isso aqui que você está fazendo não está certo. Mas ó, o caminho é esse. Faça por esse caminho, você é uma bênção, você vai ser uma bênção, você vai conseguir. Dê palavras de encorajamento. Lição principal. Os pais devem evitar fazer predileção por um dos filhos, pois isso pode causar traumas e problemas emocionais no futuro. É responsabilidade dos pais contribuir para o desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos em todos os aspectos. Tem muitos filhos com vários problemas aí por causa simplesmente da forma como os pais criaram. E em todas as áreas. Tem hoje homens que não são bons maridos porque não foram treinados para ser maridos, foram treinados apenas para ser filho. A mãe, o pai, principalmente a mãe tem uma contribuição muito grande nessa parte. Não entendeu que um dia ele seria um marido. A filha seria uma esposa. E os pais não se preocuparam em treinar para a vida futura. Nós temos que treinar os nossos filhos para poderem também enfrentar a vida em todos os sentidos. Sinopse do tópico 3.
Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Quer ver como se mostra favoritismo? Às vezes bota um filho para fazer tarefas na casa e o outro não. Isso é favoritismo. Ah, mas não tem mais nem menos. Ah, não, mas é porque a menina, eles têm mais ou menos a mesma idade. Não, mas é porque é menina. Eu vou botar homem para lavar a louça. É, né? Quando ele casar, ele vai achar que isso não é papel dele para ajudar a esposa. Não vai achar que não deve varrer uma casa. Eu aprendi a varrer casa, eu aprendi a lavar a louça, eu aprendi a passar. Aí, o passar já foi mais por minha conta. Eu aprendi a cozinhar também mais por minha conta. Mas minha mãe colocava eu pra... Sabe o que ela fazia? Ela pegava ainda, eu criança ainda. Ela sabia que eu não tinha condição. Mas já que eu sujava a calça jeans toda, quando chegava em casa, ela falava assim, ó, bota no tanque aí, dá uma meia esfregada, joga no tanque aí, dá uma meia esfregada. Só pra me ir treinando. Ela sabia que eu não ia saber lavar a calça toda. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Mas ela já ia treinando. Por quê? Porque ela sabia que eu precisava ser treinado. Botava todo final de semana pra lustrar os tacos. Era casa de taco, né? Uma semana eu lustrava, encerava e lustrava. Outra semana lavava a escada de mármore que tinha. Porque a casa tinha uma subida e tinha uma escada de mármore. Deixar o mármore branquinho. E eu não tive nenhum problema, não. Tô aqui, homem, servo de Deus. Agora, eu não sei o que tá acontecendo com essa geração que a mãe acha que se ensinar o filho vai deixar de ser homem só porque varre uma casa, lava uma louça. Tem homem que não sabe lavar louça, não sabe varrer casa, não sabe nem fritar um ovo. Isso é uma vergonha. Me perdoe, mas pra mim é uma vergonha. Eu sinto vergonha de um homem que não sabe. Outro dia, uns anos atrás, um irmão veio confidenciar pra mim que foi fazer macarrão, botou macarrão na água fria pra fazer. Por quê? Porque nunca aprendeu, nunca foi treinado, nunca foi ensinado. Então, mamães, você que tem filhos pequenos, vai ensinando. Não favoreça um, não. Bote um pra fazer tudo e o outro fica lá, ó, de braço cruzado. Porque seja ele homem, ou menino ou menina, isso vai ter problema lá no futuro. Pode escrever o que eu estou dizendo e aqui não é uma palavra de pessimismo. Conclusão. Porque eu só posso falar se eu vivo. E isso aí eu sei. Eu falo porque eu vivo. Eu sei o que eu tô falando. Tá? Eu sei o que eu tô falando. Tenho uma esposa maravilhosa que cuida da minha roupa, cuida das minhas coisas. Mas se por algum motivo, algum impedimento da nossa comida e de tudo mais, minha menina princesa, mas por causa de algum impedimento, ela não puder fazer, eu passo. Não preciso. Mas se precisar, eu passo. Se precisar, eu lavo. Se precisar, eu cozinho. Nós não vamos ficar sem comer porque ela naquele dia não pôde fazer. Agora, se o marido não sabe fazer, vai restar ele só uma coisa. Pagar alguém pra fazer. Você não vai ter outra saída, meu amigo. Ou então, mandar tua mãe, pedir pra sua mãe, pedir pra alguém. Aí não tem jeito. Aí você vai ter um problemão. Mas enfim, vamos lá. Na palavra de Deus encontramos normas... Conclusão. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta os filhos quanto à criação, admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Efésios 6, do 1 ao 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Agora tem uma pergunta final. Você tem filho favorito? Saiba que essa atitude promove a destruição do seu lar. E aí, vai continuar tendo filho favorito? Tá na hora de desfazer essa situação de uma forma assim, dentro de uma sabedoria. Caso contrário, a destruição é certa. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 3, 16 de abril de 2023. Essa data é a minha data, com a minha menina princesa. Nós estamos completando nessa data especificamente, no dia 16 de abril de 2023, 12 anos de casados, para a glória de Deus. Então, louvado seja Deus por isso. E o tema é ciúme, o mal que prejudica a família. Sabe baseado na história de quem? José. E não se esqueça, assista o Entendes Tu que Leis a Predileção dos Pais pelos Filhos e assista a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Assista um vídeo um dia, o outro no outro dia, enfim. Ah, pastor, meu marido não quer ver comigo, veja você. Ah, minha esposa não quer ver comigo, veja você. Ah, eu não sou casado, veja também. Você vai aprendendo coisas. Ah, eu já fui casado, mas sou viúvo, não tô... ou então tô separado.
assista. Você pode usar coisas dessa para ajudar pessoas que estão precisando muito, tá? E eu quero fazer uma recomendação rápida aqui de cursos, tá? O link tá na descrição, tô deixando aí para vocês aí o link na descrição. Por que eu tô colocando isso? Porque nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter conhecimento, então tá aí disponível. Tem aí, ó, cursos que eu recomendo da Faculdade Vitória em Cristo, porque eu fui aluno da Faculdade Vitória em Cristo, então eu sei o que eu estou recomendando, tá bom? Seminário Teológico Faculdade Vitória em Cristo, se você quiser, basta você clicar em clique e confira. Você vai ser levado para uma página e lá você vai poder fazer um cadastro e se cadastrar no módulo grátis. Se você gostar, você depois pode se inscrever no curso como um todo. Como estudar a Bíblia, tá? Teologia bíblica, teologia sistemática, Pentateuco, livros sapienciais e poéticos, livros proféticos, bibliologia, temos a história de Israel, livro de Gênesis, Apocalipse, você que gosta de Apocalipse, você que é professor, professora, conhece alguém que dá aula para crianças, esse curso é interessantíssimo para professores de criança, tá? Muito importante, tá? Temos aí mulheres na liderança, não se engane, pastor, que história é essa de mulheres na liderança? Todo ser humano, de alguma maneira, de alguma forma, exerce liderança numa área da sua vida. Então, a mulher na liderança como esposa, como mãe, como profissional, como serva do Senhor, tá? Aconselhamento familiar, olha aí, o nosso tema aí, tá? Formação de conselheiros, psicologia eclesiástica, desculpe, terapia das emoções, olha que coisa, pessoas sofrendo de ansiedade, depressão, síndromes. Então tem vários cursos aí da Faculdade Vitória em Cristo para você e eu recomendo você, tá bom? Vamos orar? Eu quero agradecer você que ficou até o final. Não deixe de comentar o que você achou dessa aula, o que você pensa sobre esse assunto. Deixe aí, tá bom? Se foi edificante, se você aprendeu, da onde você está assistindo, tá? De que lugar do Brasil ou fora do Brasil. Deixe o seu comentário, divulga o canal. Já se inscreveu? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais essa aula para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, quero te render graças mais uma vez por essa aula, Senhor. Muito agradecido sou. Senhor, agora que nós não venhamos ter favoritismo de filhos, Senhor, de forma nenhuma. Que nós não venhamos, Senhor querido, propagar divisão dentro do nosso lar. Se tem algum pai, alguma mãe que estava tendo favoritismo de filhos, Senhor, que possa isso acabar a partir de agora. Que o Senhor use os professores nas salas de aulas e que eles possam passar uma mensagem de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui, para que os pais possam ser conscientizados que não pode haver favoritismo de filhos. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a educar, a criar os filhos de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Que o Senhor abençoe cada professor, dá uma boa aula para esse professor, para essa professora, tira todo o receio, todo o medo, que o Senhor capacite, que eles façam a parte deles de estudar e que o Senhor use eles para a glória do teu nome e que eles possam contar depois que essa aula foi uma bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a você aí, tá bom? Que você não venha a esquecer, tá? De forma nenhuma, que nós precisamos, no link, tá? Tem aí o link na descrição sobre o infográfico. Se você gostar, se você se agradar, mande aí para os seus alunos, porque se vocês demonstrarem que estão se agradando, eu vou continuar fazendo. Se não, tá? O link tá tanto na descrição lá no final, tá? Como também vai estar no comentário afixado. É o primeiro comentário desse vídeo. Então, não deixe de baixar aí o infográfico. Eu acredito que você vai gostar. Nesse momento aí, eu estou deixando na próxima tela tanto o Entende Tu Que Lês como a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. E nós vamos terminar nesse momento com a bênção apostólica. É um programa, teve oração, teve tudo. E agora no final, a bênção apostólica. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que aguardam e esperam a volta do Senhor e todos digam amém.